Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, nossa primeira aula da semana do Morena Iluminada. Sei que tinha muita gente ansiosa para o dia de hoje, eu também estava. Alcimara, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar muito sobre Morena Iluminada. Nossa primeira aula hoje. Ainda temos o dia de amanhã, terça e quarta-feira também temos. Aula prática vamos ter na quarta-feira, hein? Quero todos vocês aqui comigo também nas próximas aulas. Lembrando que todos que tiverem dúvidas, perguntas, podem estar mandando aqui, que no final da live eu estarei respondendo todo mundo. Gente, vamos começar então? Obrigado, Júnior, pra cima. Obrigado. Tem muita gente nova aqui. Queria saber se tem muita gente nova aqui. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês o quanto está transformador a questão do Morena Iluminada. Algo que é muito mais prático, muito mais fácil de ser aplicado dentro de salão. Um caminho maravilhoso para você ingressar no mundo dos loiros. Trabalhar com tons mais baixos, que a técnica do Morena Iluminada pode proporcionar, ajuda muito vocês a atingir o nível mais alto de um loiro, conseguir pegar muita prática até se tornar um especialista em todos os tipos de loiros. Diana, seja bem-vinda, meu amor. Estava aguardando todos vocês. Quem estiver gostando da live também, gente, por favor, deixa o link aí pra gente conseguir atingir mais pessoas. É isso. Traz pra mim só o meu caderninho, por favor. Tá. Sim. Gente, eu vou só esperar mais um pouquinho, porque tem muita gente entrando e eu já tava começando a falar que eu tô super ansiosa, que eu tô cheia de coisa pra falar pra vocês. E se eu começar logo, a gente vai perder aí outras pessoas, deixar o pessoal no meio do caminho. E já fazem 3 minutos e ainda tem muita gente para entrar aqui. Como que vocês estão? Não deixe de mandar aí o comentário de vocês, se tiverem alguma dúvida. Oi? Gente, vou começar a live. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um pouquinho da minha trajetória para vocês, que eu sei que tem muita gente que tá aqui, que faz pouco tempo. Todo dia eu posto aqui para vocês o meu dia a dia dentro de salão. Mostro para vocês o que é trabalho com a realidade. É diferente a gente trabalhar com cabelos que a gente contrata como modelo, e sim as situações que passam no dia a dia com a gente. Cada caso é um caso. Cada tipo de cabelo tem a sua textura, o seu fundo de clareamento natural, fora os tipos de químicas que chegam até a gente. Hoje em dia, 90% da mulherada já tem algum tipo de química no cabelo. Quais os tipos de química? Botox, progressiva, luzes anterior, coloração. Hoje é muito, muito, muito difícil que chegue pra gente um cabelo natural, virgem, sem nenhum tipo de química pra gente trabalhar. E entrando nesse mundo do loiro, eu resolvi fazer essa semana do Morena Iluminada para conseguir explicar para vocês o melhor caminho para vocês conseguirem se especializar, trazer essa trajetória mesmo do mundo da descoloração para vocês, tá? Muito diferente do que quando foi na minha época, porque quando eu comecei,
não existia essa questão de se tornar um especialista em morenas iluminadas, ou essa questão de trabalhar com vários tipos de técnicas. O mais importante na fase que quando eu comecei a ingressar no mundo do loiro era trabalhar no nível mais alto de tom, até porque era a moda da época. Então, quando eu me formei como cabeleireira, que fui ter a minha primeira experiência com mechas, eu quis sim atingir o nível mais claro de um loiro, só que eu me deparei com uma grande surpresa, que o nível mais alto de um loiro tem um grande cuidado do pós para poder trabalhar com ele. O cabelo da cliente tem que estar saudável, a gente tem que moldar a cliente para saber avaliar e saber se realmente o cabelo suporta um nível mais claro de um loiro. Coisa que se eu tivesse lá atrás alguém para me orientar, como eu estou aqui, como eu faço todas as lives, todas as segundas-feiras com vocês, para poder abrir a visão de vocês, mostrar como que o mundo do loiro não é tão complicado assim. Existe um passo a ser dado, um passo de cada vez, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Porque na minha fase, na minha época, ninguém me falou qual seria o caminho mais fácil, o caminho que eu tinha que praticar mais, o caminho que eu precisava observar, praticar para executar. Coisa que eu tive que aprender na marra. Eu passei por vários erros e acertos até entender quais eram as minhas dificuldades e não entender o que se passava, o que acontecia. E a primeira vez que eu fiz um loiro foi exatamente isso. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido atingir o fundo de clareamento da cliente, mas uma semana depois ela veio reclamando para mim sobre o cabelo estar ressecado, com dificuldade de fazer essa manutenção em casa, e eu também tive dificuldade de saber como orientar, coisa que você entrando numa especialização de morenas iluminadas, trabalhando com tons mais leves, entendendo como que funciona o fundo de clareamento, como que funciona a tabela de um fundo de clareamento, trabalhando com pó descolorante e oxidante com níveis mais baixos para não agredir o fio natural do cabelo da cliente, onde você consegue ter um pouco mais de flexibilidade em questão de tons. E as técnicas de morena iluminada têm essa variedade de quantidade de mechas e a tonalidade, que é uma infinita possibilidade de tons com níveis mais baixos e níveis mais quentes. Eu comecei a trabalhar como assistente com 13 anos de idade, trabalhei como assistente durante muitos anos, consegui me formar aos meus 18 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar como cabeleireira formada, foi onde eu consegui ter maior visão do que era errar, do que é ter prática, do que é acertar, quais as dificuldades que eu tinha na época, o que eu tinha que buscar. Eu não tinha essa coisa de alguém poder me orientar, era acertando e errando para depois ir lá e tentar acertar, descobrir qual era o meu erro. E eu errei muito para poder acertar, coisa que hoje eu acredito que com a internet, com a maneira que a gente tem de lidar essa comunicação muito mais fácil, não tem necessidade de vocês passarem por isso. É tanto que eu comento muito que eu faço por vocês aquilo que não fizeram comigo. Eu lancei ano passado o curso do Método Perfect Blondes, que foi um sucesso, Tenho muitas alunas aqui, quem for minha aluna, gente, aparece aqui, me dá um oi, manda coraçãozinho para mim poder identificar vocês. O curso do Método Perfect Blondes foi um sucesso, com todas as técnicas iniciais de que um profissional que quer ser especialista no mundo do loiro precisa. Mas dentro disso eu vi a necessidade do pessoal em questão de fundo de clareamento e diversidade de tons, diversidade de técnica,
a técnica do moreno iluminado. Ah, eu tô vendo um monte de aluna minha. É isso aí, gente. Manda pra mim coraçãozinho, que eu tô aqui só observando vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui. No mundo do... Quando eu tive esse contato com os meus alunos do método Perfect Blondes, eu vi que a técnica do moreno iluminada, a galera dominou. E dentro dessa técnica do moreno iluminada, existem vários tipos de estilos de como aplicar a técnica. Essa aplicação da técnica, ela difere muito de quantidade também de mechas. Então, mechas mais finas, o que você quer propor com mechas mais finas, qual desenho que você queira que fique no cabelo dessa sua cliente. É possível atingir também tons claríssimos com mechas e nuances numa técnica de moreno iluminada, que diminui muito a quantidade. Você não precisa estourar, você não precisa chegar num nível hard de prejudicar o fio do cabelo da cliente para você poder aplicar. Então é possível você também deixar a sua cliente loira, só que com mechas mais finas, mechas costuradas, que a técnica do moreno iluminado é isso que ela proporciona, é um desenho completamente diferente. Não é aquele público que busca somente a ficar loira a qualquer custo, porque infelizmente essa é a visão que a gente tem quando coloca a mão na massa. A mulherada querendo ficar loira a qualquer custo. E não é bem assim que funciona. Porque a gente, para criar um nome, ser um profissional independente, um profissional renomado na nossa cidade, a gente precisa saber lidar com saúde do fio, um trabalho bem executado, como indicar essa cliente a ter uma manutenção correta de um loiro ou de um moreno iluminada, que é assim que introduz no mundo dos loiros, que a gente precisa disso. Então, é muito além do que só aplicar uma técnica. Tem que ter experiência, tem que ter vantagens, você tem que saber aquilo que você está fazendo. E a maioria da mulherada vem querendo ser loira a qualquer custo, a qualquer maneira. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cliente quando não se tem muita experiência. É tanto que o moreno iluminada, eu percebi que o público do pessoal do método Perfect Blondes dominou super bem, se sentiram muito seguros na hora de executar a técnica, e é por isso que eu estou fazendo a semana do moreno iluminado, para mostrar para vocês essa variedade e essa quantidade de mechas, tá? O legal de você trabalhar com a técnica do moreno iluminado também é essa transformação, de você conseguir fazer correções de cores. Muitas clientes, quando você acaba de se especializar na técnica da descoloração, no mundo do loiro, muita gente tem aquela coloração escura. A gente também tem que aprender a trabalhar com tons mais avermelhados, mais terrosos, que é onde a gente vai conseguir fazer uma limpeza de cor no cabelo de uma cliente que vem com coloração. Porque, infelizmente, quando a gente começa, a gente acaba pegando muita situação de clientes que estão com coloração no cabelo e quer fazer aquela transformação. E a técnica do moreno iluminado, por trabalhar com uma pequena quantidade de mechas descoloridas, você consegue ir fazendo essa correção aos poucos. Além de conseguir trabalhar com tonalizantes e coloração para poder fazer, para dar o tom do moreno iluminado. Isso vocês também conseguem. A transformação entre tons do moreno iluminada faz com que você conheça também muito a marca do produto que vocês trabalham, a tabela de cores que vocês têm da marca que vocês trabalham, porque moreno iluminada são várias tonalidades, tem tonalidade mais acaju, um marrom mais tabaco, uma tonalidade mais bege. Eu consigo trabalhar, eu tenho um leque de opções muito grande com a técnica do moreno iluminado. E o benefício maior de você conseguir trabalhar com esse tipo de técnica é você trabalhar com um oxidante um pouco mais baixo, trabalhar abrindo o fundo de clareamento devagar, sem dano ao fio do cabelo da cliente. Você consegue ganhar tempo, você não é um tipo de mechas que você passa o dia inteiro para fazer o cabelo de uma cliente.
Você gasta menos produtos porque você não precisa descolorir a cabeça inteira do cabelo de uma cliente. A gente trabalha completamente essa técnica com nuances, com fios naturais, porque o legal do Morena Iluminada é que quanto mais quantidade de mecha você tem, mais você intensifica a tonalidade desse cabelo. Enquanto menos mechas, mais mechas costuradas, porque a técnica do Morena Iluminada você trabalha muito com quantidade natural do fio. E é legal você trabalhar com fundo natural e saber o quanto ele define a cor do fundo de clareamento, porque às vezes eu posso chegar num fundo de clareamento numa altura de um 7, mas pegar uma mecha ali, outra aqui, só para dar um truque, e essa mecha ela abafa, porque tem tantos fios naturais nesse cabelo que não deixa sobressair. Fica parecendo que esse fundo de clareamento na altura de um 7 parece que ser um 6, parece que você nem abriu tanto. Por quê? Porque são nuances, são desenhos, coisas completamente diferentes. Então, tem muito a agregar a técnica do Morena Iluminada para vocês, em relação a tempo, a quantidade de produto que vocês gastam, o tipo de cliente que vocês conseguem ter um leque maior de variedade de tons. Isso é muito bom. Pra galera também que tá chegando agora, eu tenho salão já há mais de 6 anos. Mais de 6 anos eu estou com o meu próprio salão. Trabalhei em salão de terceiros praticamente minha vida toda. Sempre vou incentivar vocês que estão fazendo um curso agora, que querem abrir o espaço de vocês, passarem por outros salões, ter a sua experiência trabalhando com outros concorrentes, ter a visão do que é entrar dentro de um salão, pegar em situações com dificuldades de outros cabeleireiros, que é onde você vai conseguir pegar aquilo que você viu de um profissional que você não gostou, para você tentar não executar, ou também ver a variedade, que é isso que eu tô falando para vocês. Muitos clientes chegam com vários estilos de cabelo, com vários tipos de procedimentos químicos, com vários estilos de fundo de clareamento, se é claro, se é escuro. O quanto tempo é determinante para eu conseguir acertar num tom de um cabelo de uma cliente. Então eu sempre indico a praticar muito as técnicas, fazer um curso e ir trabalhar em outros salões. Jamais abrir o seu salão de cara, a menos que isso seja um projeto, não que isso seja errado também, mas é muito bom você ter experiência com outros profissionais. A troca de informação que eu tenho aqui com vocês é muito necessária. Quem dirá vocês colocando a mão na massa, vendo aquilo no dia a dia de vocês, olhando, vendo situações diferentes que nunca aconteceu com você, que pode estar acontecendo com outro profissional, e você tá ali pegando a sua experiência. Eu mesmo, todos os dias, eu posto para vocês em stories cada estilo de cabelo que chega aqui, como que é a avaliação de cada cabelo. Então, esse tipo de coisa eu não tive lá atrás. Então, é para isso que eu estou aqui, gente. Para ajudar vocês a destravar esse tabu. Hair Flávia Guedes. Ana, você acha melhor salão de rua ou sala no alto? Então, eu sou suspeita a falar, porque quando eu montei o meu primeiro salão, foi um salão de frente para a rua, um salão pequeno, e logo em seguida eu fui para um salão que era uma sala também. Eu tive muito sucesso no salão que era nas salas e também no pequenininho, porque eu tinha tido uma trajetória de um salão que eu já tinha trabalhado. Então eu peguei muita experiência, eu adquiri clientes nesses outros espaços que eu trabalhei para conseguir montar o meu. Então por isso que eu falo que não que seja errado, mas você abrir de cara um salão é uma coisa que, tipo, você tem que ter experiência, tem que ter a clientela, e se torna um pouco mais difícil sem experiência e começar do zero a criar uma clientela. Mas pensando nesse pessoal que está começando também do zero, foi como eu falei para vocês, a especialização em morenas iluminadas é o melhor caminho, por você trabalhar com um público que não quer fazer de tudo para ter um cabelo loiro a qualquer custo,
que é não ter saúde no fio, não saber desenrolar na hora que esse cabelo poder ter algum problema, ou essa cliente não saber cuidar desse cabelo no dia a dia dela, porque com os tons mais baixos de uma morena iluminada, você consegue ter uma saúde impecável do fio e conseguir atender bem o que a cliente pede, sem danificar, com quantidade, experiência de variedade de tipo de técnica. Conforme você vai pegando segurança, você vai deixando esse cabelo clarear por uns fundos de clareamento mais claros, mesmo sendo uma técnica que não coloque tanta quantidade de mechas nesse cabelo. Luciana, quer saber se quer saber. Gente, podem ir mandando as perguntas que no final eu volto para responder, senão eu vou acabar me perdendo aqui com vocês, tá? O melhor caminho é igual eu falei para vocês, para quem tá começando, é trabalhar com tons mais baixos do moreno iluminado, por conta desse tipo de benefício, por ser quantidade menor de produto, ou seja, você não gasta tanta quantidade de produto para poder executar uma técnica, você não gasta tanto tempo para ficar com a cliente, pois quando a gente trabalha, mesmo trabalhando com um tom, com um fundo de clareamento baixo e com oxidante baixo, você consegue atingir o nível que você deseja sem necessidade de manter a cliente o dia inteiro. Você consegue aplicar a técnica com diversidade de quantidade de mechas. Então isso é igual eu falo, eu criei o método Perfect Blondes, foi um sucesso, mas eu percebi muita dificuldade para quem está começando no mundo dos loiros agora, porque é aquilo que eu falo, eu quando comecei, quando eu me deparei com uma cena de um cabelo que eu danifiquei, eu não sabia o que fazer, Hoje eu tenho todas as ferramentas para que esse tipo de coisa nem aconteça comigo. Eu já consigo me prevenir antes mesmo de executar o procedimento. E como que você vai evitar isso? Na época também não existia teste de mecha, hoje em dia existe. Eu aplico em todas as clientes antes de executar a técnica. Principalmente quando a cliente deseja uma tonalidade e você não sabe corretamente se aquele cabelo abre com fundo de clareamento que você desejava. E quando foi muito engraçado, porque quando eu comecei, assim, quando eu virei cabeleireira, eu trabalhava num salão que a dona ela fazia de tudo por mim. Só que ao mesmo tempo, quando eu ia atender umas clientes sozinha, ela não me passava segurança, ela não deixava eu executar o serviço da maneira que eu gostaria que ficasse. O que é? Você fazer um procedimento de começo, meio e fim. É você avaliar, fazer a aplicação da técnica, você definir qual tom que você deve usar no cabelo da cliente. Então, eu me sentia muito presa. Ao mesmo tempo que eu estava segura, porque eu sabia, eu aprendi, eu estudei para aplicar a técnica, a cabeleireira que eu trabalhava no mesmo salão, ela me prendia muito. É tanto que eu tive que sair e ir para um salão maior com outros cabeleireiros, ter uma baita de uma experiência, porque cada um trabalhava de uma forma completamente diferente do que eu via na minha trajetória toda. E chegando lá era eu e o cliente. Esses salões grandes, sabe, gente, que o pessoal coloca você para trabalhar e você tem é você e o cliente, é você que vai saber o que vai acontecer. E dentro desse salão eu passei 3 anos e o primeiro cabelo que eu fiz foi de uma ruiva que queria ficar iluminada. Aí eu fiquei, meu Deus, aquele vermelho no cabelo da cliente, vermelho. Eu falei assim, eu vou colocar um OX leve, com OX de 20, né, que eu fiz o cabelo da cliente, porque eu não sabia nem que cor que abria, porque era a minha primeira experiência com tonalidades completamente diferentes, porque como eu falei pra vocês, eu queria tanto atingir o nível mais claro de um loiro, que a primeira vez que eu fui fazer um moreno iluminado, eu me senti completamente perdida. Por quê? A hora que o moreno iluminado, o fundo de clareamento abre pro acobreado ou pro alaranjado, a gente tem aquele susto de não saber o que fazer, né? E aí imagina uma ruiva pedindo para ser iluminada comigo, ó, sou e fio. E aí nisso,
Eu consegui, fiz com um oxidante bem levinho, abriu para um tom mais claro, porque isso que é legal do moreno iluminado, você trabalhar com tom sobre tom. Então ela não queria deixar de ser ruiva, essa minha cliente. Ela não queria ser loira, ela só queria nuances, ela só queria a técnica de pontos de luz com tonalidade um pouco mais clara do que era o cabelo dela. Então ela tava com aquele cabelo bem vermelho e eu fiz umas mechas bem acobreadas. E o tempo inteiro que eu passei dentro desse salão, que eu tava com essa minha cliente no lavatório, eu falava, meu Deus, eu imagino o que eu estou fazendo, mas eu não tenho certeza se tá correto aquilo que eu tava fazendo. E a hora que eu fui escovar o cabelo dessa minha cliente, pra minha surpresa, ficou perfeito. E aí foi quando destravou a chavinha. Eu falei assim, meu Deus, eu quis tanto trabalhar com tons claros, que obviamente é muito mais fácil no termo de fundo de clareamento, porque o importante, enquanto mais claro, ok, tá tudo bem. Só que a saúde e a dificuldade para você conseguir atingir uma tonalidade dessa é completamente diferente do moreno iluminado. E o moreno iluminado aqui, quando eu tive meu primeiro contato, foi de uma ruiva querendo ser iluminada. Eu fiquei surpresa de como foi fácil, como foi rápido, mas como eu não tinha a experiência com esse tipo de tom mais quente, porque no moreno iluminado ele é todo trabalhado em tons quentes, tom dourado, tom bege tem fundo dourado, uma tonalidade mais marrom, uma tonalidade mais acaju, ou um acobreado também, um caramelo mais acobreado. Então foi onde eu comecei a estudar, ou seja, eu quis tanto os loirão, que quando eu me deparei com o meu primeiro moreno iluminado, eu voltei tudo para trás e comecei do moreno iluminado até ingressar no mundo dos loirão. Porque assim é muito mais fácil de você saber como que funciona o mundo da descoloração. E hoje, principalmente, vocês conseguem ser um especialista somente em moreno iluminado. Ou seja, se vocês não quiserem trabalhar com os loirão blonde, que é a maioria que eu posto aqui, porque eu me tornei referência da minha cidade, então por isso que acaba tendo, porque meu Instagram ele é formado completamente daquilo que eu mais trabalho, porque eu via que era mais a dificuldade também por ser a procura da época, coisa que hoje em dia é completamente diferente. Por isso que você pode ser sim um especialista em morenos iluminados, como aqui na minha região mesmo tem. Na minha região tem pessoas que trabalham somente com moreno iluminado, porque moreno iluminada tem muito mais diferença de tom, com várias a mesma técnica, com diferentes tons, e que você consegue proporcionar muito mais estilos e tipos de cabelo loiro do que até com os clarão. Porque se você for ver a mulherada que gosta dos loiro claro, é tudo com o mesmo cabelo, tudo com o mesmo cabelo, tudo com a mesma cor. O que muda é uma raiz, está um pouco mais escura, ou está completamente loiro. E na especialização de moreno iluminado, quando você se torna um especialista, você consegue ter uma tabela de cores infinitas de como produzir um loiro sem ser os níveis mais claros de um loirão. E na época que eu trabalhei nesse salão grande, eu me peguei muito nisso, em ter leque de opções para dar para os meus clientes, porque eu via a dificuldade também do que era saber tratar e recuperar um cabelo danificado, ou manchar a raiz também de um cabelo extremamente loiro, que também são os cabelos que mais têm facilidade de manchar. Então, quando você domina a técnica do moreno iluminado, você se sente mais confortável para ir crescendo no mundo dos loiros e querendo cada vez outros tipos de tonalidade. Então, eu não tive isso e é por isso que eu passo isso para vocês. A aula de amanhã também a gente vai ter eu vou falar muito sobre cada tipo de técnica de moreno iluminada que tem, que é com essa diferença de quantidade de mechas, e também entrar um pouquinho sobre cores. Eu vou falar um pouco sobre cores, porque também eu me peguei também numa situação, quando eu estava trabalhando nesse salão grande, que eu vejo o erro de muita gente aqui, de querer perguntar qual tipo de tonalizante que eu estou usando. Vocês me perguntam e eu sempre passo, mas não adianta, porque se vocês não sabem
os ingredientes, vamos dizer, não adianta saber um dos ingredientes de como se fazer um bolo, sendo que você não sabe todos os outros. Você não sabe aplicar técnica, você não sabe achar o fundo de clareamento. Então não vai adiantar você saber o tonalizante, a cor que foi usada naquele cabelo, se você não consegue saber qual fundo de clareamento foi necessário para você estar aplicando aquele tipo de tonalizante. E também já aconteceu isso comigo nesse salão grande, que eu tive minha maior experiência, de não ter, eu me apegava muito naqueles tonalizantes. Tonalizantes que estavam certo, eu usava sempre os mesmos, sempre. Até o dia que não tinha o tonalizante que eu precisava usar. Aí eu me peguei naquela situação, o que eu faço agora? Falei assim, não tem o tonalizante que eu queria, mas tinha a coloração. Tinha coloração para dar o tom do moreno iluminada que eu queria. Só que, sabe o que me salvou? A experiência de estar trabalhando com 10 cabeleireiros, e eu era uma das 10 cabeleireiras que estavam naquele salão, e eu ter a minha troca de experiência, de poder perguntar para um profissional, você já tonalizou um cabelo com coloração? E aí o pessoal falou assim, já é a coisa mais normal. Só que nem todos faziam. Porque também como era um mundo de muita competição dentro desse salão, então eles não revelavam muitos os segredos. Então eu tive dúvida naquilo, fui lá, perguntei, eles me responderam o que eu precisava saber. Entendeu? Era meio que assim que funcionava. E eu tonalizei o cabelo da minha cliente com coloração. E eu fiquei irradiante de saber como que realmente isso podia dar certo, como foi possível, como ficou lindo e maravilhoso. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês amanhã, sobre cores e quais as possibilidades de você trabalhar com vários tipos de tons, com coloração para tonalizar uma morena iluminada. E óbvio, até uma pergunta aqui, o OX de 10 volumes é possível trabalhar no tom do morena iluminada? Com certeza, porque o morena iluminada ele é tom sobre tom. Se o cabelo da cliente, ela gosta da cor do cabelo dela, ela só quer dar uma iluminada, subir um tom a mais do que é o cabelo dela, jamais você pode usar um OX de 30. Por quê? Porque vai abrir o fundo de clareamento, esse tom que ela deseja, muito rápido. Então a chance de você perder a mão com isso é muito grande. E quando você usa um OX de 10 volumes, um OX de 20 volumes, você tem um equilíbrio, você tem um tempo. O cabelo ele faz um processo. Não é um susto de pó descolorante que chega do nada na cor e você perde o fundo de clareamento. Você começa com oxidante baixo, um tom sobre tom. Por isso que a técnica do moreno iluminada, a especialização em morenas iluminadas, vai fazer com que vocês consigam inserir o passo a passo do que é o mundo dos loiros na mão de vocês. E com essa diversidade de tons também. Pode abrir a caixinha de perguntas aqui? Gente, quem tiver suas dúvidas, podem mandar aqui, tá? Vi bastante aluna do método Perfect Blondes aqui, fico muito feliz, viu, gente? Que inclusive lá tem também a técnica inserida do moreno iluminada, que é uma tonalidade que eu gosto muito também, que é o mel dourado. Vamos lá, gente, para as perguntas. Suelen Santos. Faz sentido morena iluminada ter um valor menor? Sim, e muito. Faz muito sentido. Por quê? Porque você gasta um tempo menor e você gasta uma quantidade de produto menor. Eu aqui, por exemplo, no salão, eu não cobro por comprimento e nem tamanho do cabelo da cliente. Eu cobro pela quantidade de produto usada em cada cabelo. Porque a técnica do morena iluminada, num cabelo curto, eu posso usar uma proporção X de produto. Mas, se a cliente que tem um cabelo curto e quer mais quantidade, requer mais quantidade de produto. Então, isso diferencia o preço. Ou a quantidade de cabelo também, né? Tem essa. Mas eu acho justo ter um valor um pouco mais em conta, já que é um pouco mais fácil de se trabalhar. Dinho cabeleireiro. Qual é a melhor? Tonalizar com tintura ou tonalizante? Sempre vai ser melhor com o tonalizante. Por quê? Porque ele tem
uma profundidade melhor na hora de atingir o tom das mechas, até porque o tonalizante ele só pega onde está descolorido, ele não altera a cor do fundo. Quantas vezes vocês já não viram um cliente aparecer para vocês falando assim, tentei tonalizar o cabelo em casa, e aí tonalizou o cabelo aonde está o loiro, mas abriu completamente o fundo natural do cabelo dela, entendeu? Por quê? Porque a coloração ela é uma coloração permanente, o tonalizante ele dá o tom e depois ele vai saindo com o tempo. Então, é uma coisa mais em curto prazo, somente para dar o tom de mechas. E acaba ajudando a não pegar aí aonde já está o natural. Espaço Rana. Flá, você já fez aquela técnica que muda o fundo natural por completo? E depois é aberto com fundo de clareamento mais claro? Você fez aquela técnica que muda o fundo natural por completo? Ah, provavelmente como se fosse uma descoloração global. Eu nunca indico isso, tá, gente? Por quê? Porque cliente é muito indeciso e eu sempre penso no retorno do cliente. Então vocês também não podem trabalhar tipo com umas coisas muito diferentes, vamos dizer assim, que pode prejudicar a cliente quando ela retornar, porque vocês têm que lembrar que é vocês que vão mexer ali, porque se ela gostar do trabalho de vocês, que é o que tem que ser feito, eu falo que uma coisa é você acordar cedo para ir trabalhar e ficar esperando o cliente aparecer. Outra coisa é você querer ir trabalhar, fazer o seu diferencial para cada cliente que você atender, eles retornarem. Ninguém vai atrás de cliente para ver uma vez na vida e outra na morte, entendeu? Vão atrás de clientes que se tornem seus clientes pro resto da vida de vocês. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de descoloração nele inteiro, porque cliente também ele é movido à moda. Não sei se vocês percebem, quase todo ano, do nada tem aquela moda do ruivo. Aí todo mundo quer ficar ruivo. A gente fica super feliz, profissional, né? Porque a gente também quer fazer um ruivo. Mas e quando essa cliente sair do ruivo? Quem que ela vai procurar? Como que vai ser a sua vida? Como que vai ser a facilidade de você conseguir transformar ela de um ruivo em outra tonalidade? Vocês têm que pensar isso, entendeu? Então tomem muito cuidado com esse negócio de descoloração nele inteiro. Hair Flávia Guedes. Estou fazendo o seu curso Método Perfect Blondes e já usei a técnica e ficou lindo. Obrigada, vale muito a pena o seu curso. Muito obrigada, Flávia. A técnica do moreno iluminado que está no curso do Método Perfect Blondes, já vou falar para todas as minhas alunas que estão aqui. Não tem nada a ver com a diferença que tem de várias técnicas do moreno iluminado que eu estou para apresentar para vocês nessa semana do moreno iluminado, que inclusive a nossa aula sobre isso é amanhã. Luciane Vani, qual o melhor pó para fazer morena iluminada? Pó com OX de 30 ou 40? Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, nunca cometam o erro de trabalhar com OX de 40. A única hora que eu mexo com um produto com OX de 40, pó descolorante com OX de 40, é num teste de mecha, porque nem sempre a cliente ela tá na disposição de ficar muito tempo fazendo um teste de mecha. Então, OX de 40 somente para teste de mecha. Sobre marca de produto, gente, primeiro que isso eu só revelo em curso, porque ultimamente eu tenho sempre falado aqui para vocês, existe não é só um ingrediente de como fazer um bolo, existe todo um passo a passo de como você fazer. E não adianta eu falar para vocês que um produto é bom, sendo que vocês não sabem aplicar esse produto corretamente. E se eu falar para vocês a marca de um produto, vamos supor, de reconstruir um cabelo, aí vocês compram a marca do produto, vai tentar reconstruir o cabelo e não consegue. Por quê? Porque não é só produto. Entendam de uma vez por todas, 50% é o produto e 50% é o profissional. O profissional ele tem que saber aplicar a técnica, ele tem que saber o que está fazendo. Uma das coisas que eu estava assistindo até uma aula minha hoje e eu estava comentando era a facilidade que eu tenho para fazer divisão de mechas. Coisa que eu vejo em muitos cursos aí do pessoal, aquele monte de piranha, sabe, na cabeça da cliente. É muito mais fácil você se perder com aquele tanto de piranha que tem no meio da cabeça
do que você ir montando a técnica passo a passo. E é isso que eu falo pra vocês. Não adianta eu querer falar produto, porque se vocês não souberem o passo a passo, nada vai adiantar, tá? Suelen Santos. Como ir de uma loiríssima com muita raiz para uma morena iluminada? Então, eu vou ter que dar um spoiler, posso? Porque a nossa terceira aula dessa semana vai ser exatamente falando sobre isso. Como ir de um loiríssimo para uma morena iluminada. Ou seja, como o nível tá super alto do loiro, como você descer a tonalidade desse cabelo, fazendo com que essa cliente loiríssima se torne uma morena iluminada. E é isso que eu vou mostrar para vocês na nossa terceira aula. Na quarta-feira, que hoje é segunda, terça e quarta, tá, gente? Na quarta-feira eu vou mostrar pra vocês isso em live aqui no salão, ao vivo. Próxima pergunta. Pra quem tem cabelos brancos, é a melhor as loiras, as super loiras ou as morenas iluminadas? É aquilo que eu falei pra vocês. Morena iluminada não é só uma questão de cor. Porque eu posso aplicar uma técnica de morena iluminada pra quem tem fios brancos, com uma tonalidade mais bege, uma tonalidade um pouco mais puxada para o loiro. Porque o que define uma técnica de morena iluminada é a quantidade de mechas e não só a questão de cor. Porque quando a gente fala assim morena iluminada, na hora já vem aquele marrom tabaco, aquele caramelo, aquele mel dourado. Só que a técnica aplicada para essas três tonalidades, a gente consegue atingir o nível mais claro de um loiro com a técnica do morena iluminada. Porque a maioria da mulherada que tem cabelo branco, elas acham que elas vão ter que ficar super extremamente loira para poder disfarçar o branco. Mas não precisa. Não tem essa necessidade. Porque se ela tem ainda, vamos supor, 40% de branco, é sinal que ela tem mais quantidade de fio escuro do que de fio branco. Então, o que você pode estar fazendo? Mesclando essas mechas entre loiras e escuras. Fazendo com que o fio branco ele se perca nas mechas mais claras, mas deixando um fundo mais escuro, com nuances que a técnica do morena iluminada pode proporcionar. Tem mais perguntas? Gente, aproveitem para mandar todas as dúvidas de vocês, que amanhã tem mais aulão. Ana, morena iluminada pode ser feito na touca? Olha, eu nunca vou indicar vocês a trabalharem na touca, gente, de verdade. Primeiro que isso daí é uma coisa muito antiga, tipo, pouquíssimas pessoas fazem. Mechas na touca é como se você estivesse pegando algo que você não consegue ver aonde você consegue colocar mecha. Hoje em dia tá muito em evidência, porque, gente, vocês têm que acompanhar a atualidade, a moda, como que tá igual umas mechas assim, ó, de franja, um contorno mais marcado. Como que você vai conseguir pegar uma quantidade maior de mechas na touca, sendo que a touca ela é cheia de furinhos, você pega um lado aqui, outro lado lá, você tem uma touca. Você tem uma touca ali que você não consegue enxergar da onde você tá pegando o cabelo da cliente. Então, assim, mechas na touca, morena iluminada, eu já não consigo falar pra vocês se vocês conseguem ou não. Eu já vi gente conseguindo, mas eu particularmente não iria conseguir fazer. Porque se a cliente pede uma distância da raiz, como que você vai conseguir dar distância da raiz fazendo o uso da touca, sendo que a touca é lá bem rente à raiz? Então eu não indico. Na verdade eu indico você atualizar as suas técnicas, se aprimorar, investir mais em conhecimento para você não ficar refém dessa touca, tá? Salão Delvide Lemes, você esfuma a raiz? Olha, tem casos e casos que tem necessidade de esfumar uma raiz. Aqui, 90% do meu público eu não esfumo a raiz, porque é isso que é o meu método. É como fazer mechas sem necessidade de esfumar a raiz. Porque eu me peguei, igual eu falei pra vocês, nesse salão grande que eu trabalhei, tendo que esfumar a raiz, porque também era uma coisa que tava super em alta, o pessoal tava fazendo muito.
Eu lembro que eu fazia ombre hair, gente, vocês não têm noção. Eu fazia ombre hair bem próximo da raiz e depois passava um tonalizante para esfumar até a metade aqui do cabelo da cliente. Aí ficava bonito? Ficava, mas e quando ela retornava? Que aquele tonalizante escuro estava pigmentado naquele cabelo, eu não conseguia abrir o tom do cabelo da cliente, além de eu achar que gastava muito mais produto. E quando eu abri o meu próprio negócio, meu próprio salão, eu falei assim, poxa, eu não vejo benefício nenhum em ter que esfumar a raiz. Por quê? Você coloca um pigmento escuro na onde você abriu claro, que você demorou, custou para chegar no tom claro, para depois você ir lá e sair apagando imperfeição ou corrigindo algo que você fez de errado. Então eu parei de vez, eu não gostava do efeito que dava do esfumado. E eu foi onde eu criei o meu método, na verdade, de como você fazer uma aplicação perfeita, correta, para não ter a necessidade de fazer o uso de tonalizante para esfumar a raiz. E a única situação que você usa um tonalizante para esfumar a raiz é quando o cabelo da cliente, geralmente é nesse caso, o cabelo da cliente é extremamente escuro, extremamente grosso, e ele dá aquela transição de cor. Não chega a ser um manchado, mas é uma transição onde tá a mecha bem clara e a raiz bem escura. É como se abafasse, que é aquelas famosas patinhas. Nesse caso, é necessário fazer o uso de um esfumado. Mas hoje, 10% da minha clientela eu faço esfumado, que é só aquelas clientes que realmente têm necessidade. Morena iluminada, é uma regra fazer o contorno? Não. E isso também, eu vou falar um pouco sobre isso na aula de amanhã, que é onde eu vou explicar para vocês o sentido de cada técnica do morena iluminada. Salete, é possível morena iluminada na cor 3 e 4? Não, não é possível. Por quê? Ou melhor, perdão, é possível sim, porque o fundo de clareamento do 4 é vermelho. E tem quem queira trabalhar com mechas, um cabelo natural, castanho escuro, queira umas mechas mais avermelhadas. Qual é o fundo de clareamento que vai te dar o vermelho? Número 4. Então é possível sim, com as nuances entre 3 e 4, que é o fundo mais acaju, que vocês conseguem aquelas nuances avermelhadas bem mais escuras. Hanna Rodrigues, daria certo se eu abrir o fundo natural da cliente e depois fazer um ponto de luz? Daria certo se eu abrir o fundo natural da cliente e depois fazer um ponto de luz? Aí seria, na verdade, a aplicação da técnica, que inclusive no meu dia a dia aqui eu sempre posto para vocês, quando a gente vai fazer somente um contorno. Somente um contorno você consegue dar esse ponto de luz no cabelo da sua cliente. Aí você escolhe o nível de tonalidade ou de fundo de clareamento que você senta melhor para poder abrir. Como precificar corretamente? Como especificar corretamente? Como falar sobre os valores de luzes? Eu sempre trabalho com quantidade de produto, é a melhor forma. Só que quando você trabalha com vários tipos de técnica, você já consegue saber qual técnica você vai gastar uma quantidade maior de produto. E aí você sempre estipula um valor nem muito baixo e nem muito alto. Um valor que você consiga tirar a sua mão de obra, pagar o produto e ainda as taxas de cartão, que hoje em dia a gente usa muito cartão. Daphne Hair. Dá para fazer um moreno iluminado usando coloração sem descolorir? Sim, é super possível. Dá para usar coloração? Dá, mas lembrando que só em cabelos naturais que isso é possível, porque coloração não clareia coloração, tá? Se a cliente tem um cabelo natural, virgem, é possível fazer uma descoloração, é possível chegar numa altura de tom somente com coloração. Porém, o OX é com uma volumagem de 30, de 40, então eu sou meio suspeita a falar sobre isso. Porque tem gente que prefere usar uma coloração do que um pó descolorante, mas prefere usar uma coloração com OX muito mais alto do que um pó descolorante com oxidante mais baixo. Isso é uma questão que muita gente critica quem usa descoloração, e quem usa descoloração critica também quem usa coloração. Mas é possível trabalhar das duas formas. É isso, gente. Tem mais perguntas? Bora.
Gente, eu quero ver todos vocês amanhã na nossa aula, que é onde eu vou falar muito sobre cada estilo de técnica de morena iluminada. Que aí eu vou conseguir mostrar para vocês bem essa diferença entre coloração e tonalizante. O tipo de tom, como você identificar qual tipo de tonalizante, como que as cores funcionam, o que quer dizer cada cor que está dentro daquela caixinha também de tonalizante. Salete Maria, onde fiz uma morena iluminada? Ontem fiz uma morena iluminada e manchei, fiquei muito frustrada, dá vontade de desistir, errei muito. Desistir nunca vai ser uma opção. Agora, praticar e tentar consertar, porque eu falo que errar, gente, errar não é errado. Errado é você não saber consertar o erro. Isso é errar. E outra coisa também, a técnica do eriçado é a melhor técnica para não se manchar nenhum tipo de cabelo. Porque você consegue ter distância, profundidade, onde você não mancha cabelo. Uma das coisas que fazem com que manche um pouco mais de cabelo na técnica do morena iluminada é quando vocês pegam clientes com coloração escuríssima, igual aquela raiz natural, porque daí abre um tom de uma cor na raiz e outra nas pontas, que também a gente vai falar sobre isso. Porque eu geralmente penso assim, se a cliente ela quer clarear, como que eu vou fazer uma morena iluminada nela com a raiz clara e a raiz escura? Eu vou ter que apagar toda a parte que tá clara do cabelo dela? Eu prefiro trabalhar somente onde tem coloração e evitando ao máximo pegar onde está a raiz natural, porque senão dá mesmo essa diferença de cor e acaba manchando. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas, Salete, não desista. Vocês têm que praticar, estudar, entendeu? Entender um pouco das cores, tentar entender onde você errou para você tentar melhorar cada vez mais. Até porque errar não é errado, igual eu falei. Errado só é não saber consertar. Mauricel, qual a diferença entre morena iluminada costurado e eriçado com costurado? Então, a diferença de costurado e eriçado é a quantidade, a proporção de quantidade de mechas que você quer. Se você quer trabalhar somente no eriçado, você vai ter uma quantidade muito grande de pontas descoloridas do morena iluminado. Quando você trabalha com a técnica costurada, você, além de dar profundidade de distância da raiz, você também cria um fundo para mesclar com aquelas mechas. Ou seja, já não vai ficar aquele cabelo 100% descolorido nas pontas. Vão ter nuances naturais. E a técnica do costurado, ela proporciona isso, esse fundo mais mesclado. Salão David, você esfuma a raiz com coloração? Não, eu não uso coloração quando é necessário fazer o uso do esfumado. Eu uso tonalizante na cor natural, que é o cabelo da própria cliente. Se ela tem um castanho escuro, então você vai usar um tonalizante do castanho escuro. Se ela tem um loiro claro, você vai usar um tonalizante que seja compatível com o fundo natural do cabelo dessa cliente. E sempre com revelador. Nunca com OX de 10 ou OX de 20, porque senão você acaba abrindo o fundo natural do cabelo dessa cliente. E aí, futuramente, quando ela retornar para você para fazer um retoque, você pode ter problema com isso. Você vai ver que o cabelo da cliente vai ter a marcação, vai estar com 3 cores. O natural, aonde foi esfumado, e onde está com luzes. E depois, para você corrigir, só aumentando muito a quantidade de mechas para tirar essa marcação. Sempre Bela. Ana, vai ter curso dessa técnica de morena iluminada com poucas mechas? Responde que você vai... Ana, você vai ter curso dessa técnica de morena iluminada? Sim. Na verdade, gente, eu tô preparando 6 tipos de técnicas do morena iluminada para vocês. E, principalmente, vai ter retoque de mechas de morena iluminada. Pra mim, muita gente... Inclusive, vou perguntar aqui pra vocês, o que vocês acham? O que é muito mais difícil? Vocês aplicarem uma técnica ou fazerem um retoque de quando a cliente retorna as mechas? Porque eu acho, particularmente, que é o retoque. O retoque, ele é mais chato. Por quê?
Porque você tem que trabalhar com aquela quantidade natural que cresceu. E conforme você tá costurando, montando as mechas, existe muitas mechas claras e muitas mechas escuras. E como saber identificar qual mecha que eu devo descolorir, separar, como separar essas mechas para não ser descoloridas novamente, porque senão vai mudar o fundo de clareamento do cabelo, do tom das mechas que gostaria que ficasse. Então, o retoque de morena iluminada vai ser algo que vai estar um sucesso para esse curso. E principalmente, vou falar bastante sobre isso amanhã, gente. Amanhã eu vou falar todos os tipos. São 6 técnicas. Vocês têm noção que amanhã eu vou alugar vocês demais aqui? Eu vou falar sobre cada uma delas, o que foi usado, qual tipo de OX que foi usado para cada proporção. Até porque em um cabelo só eu uso 2 tipos de oxidante. E tudo isso eu vou revelar amanhã na nossa aula, tá? E eu conto com vocês, espero vocês aqui. Tem mais perguntas, gente? Aí sim, ó, para encerrar, hein, as últimas perguntas aqui. Júlia Camila, quais tons são iluminados? Olha, eu já peguei cliente que tem um fundo de clareamento bem claro. Então, o que acontece? Quando a cliente ela já é meia loira, o fundo de clareamento, assim, da primeira do tom sobre tom dela já é um loiro. Então, para cada fundo de clareamento natural, acaba realçando um tom de fundo de clareamento, um tom de moreno iluminado. Então, assim, é muito difícil, porque às vezes a gente pode usar a mesma cor, o mesmo fundo de clareamento, em 3 estilos de fundo de clareamento natural diferente, que cada um deles vai revelar uma cor. Então, é muito diferente. Mas, pra mim, tons de morenas iluminadas são sempre os tons quentes, tá? O que é um tom quente? É dourado, mel, acobreado, caramelo. Todos os tons quentes, pra mim, se define um moreno iluminado. Mas pra mim, morena iluminada também é técnica, hein, gente? Não só cor. Viviane, dá para fazer morena iluminada que tem tintura preta sem danificar? Tem. Na verdade, a única coisa que é possível é você fazer uma morena iluminada em quem tem coloração escura. Por quê? A própria coloração escura, ela impede o pó descolorante de abrir o fundo de clareamento. Então, o máximo que o pó descolorante consegue atingir é 1 a 2 tons em cima daquela coloração extremamente escura. Então, é possível sim. A única indicação que eu dou, que eu já falei aqui, vou repetir. Quem tem coloração escura, castanho, preto, azulado, esse tipo de coisa, tendem sempre a aplicar a técnica onde tem coloração. Porque se vocês aplicarem da onde está natural e aonde tem coloração, vai dar diferença de cor. E se a pessoa ela tá querendo tirar a coloração, então você foca aonde é o problema dela, não mexe no natural. Ah, mas a cliente tem cabelo branco. Ela vai ter que escolher o que ela quer. Ou ela corta as pontas do cabelo escura, porque vai dar diferença de cor. E não faz sentido, igual eu tinha comentado anteriormente, não faz sentido eu clarear para depois escurecer. Entendeu? Então tomem cuidado com a mulherada do cabelo escuro. Inclusive, gente, eu falo muito isso em curso. Não peguem gente que tá... Se é a sua primeira experiência, se você tá começando agora, não pegue clientes que tenham cabelo com preto azulado. Porque você não tem muito o que fazer. E o pouco que você fizer, pode ser que a sua cliente ela ache que você vai conseguir mudar a vida dela. E não vai, é aos poucos. Então, para você não ter essa dor de cabeça e não se chatear, porque é o primeiro cabelo que você está fazendo, evite ao máximo pegar esse público, essas clientes que tem muita coisa no cabelo que é difícil de você conseguir trabalhar. Quais as técnicas de morena iluminada? Peraí, só um minutinho. Jéssica, seus cursos é só para profissionais? Não, não é. É para iniciantes também. Inclusive, eu tenho várias alunas iniciantes que mandam fotos pra gente do primeiro cabelo que foi feito. É uma técnica simples, é uma técnica rápida, é bem direta também, bem direta. Igual eu falei pra vocês aqui, a maioria do pessoal que eu vejo aí colocando um monte de piranha no cabelo da cliente para poder identificar qual a divisão correta a se fazer. E só tem uma divisão que é o correto, que
que é trabalhar esse cabelo completamente em V, e é isso que eu mostro pra vocês em cada fase, em cada percurso do passo a passo de uma aplicação de mechas. Então é possível sim, pra você que tá querendo entrar no mundo dos loiros agora, pra você que é iniciante. Salete, quais as técnicas de morena iluminada? Tenho dúvidas. Esse será o tema da nossa próxima live, Salete. Então eu conto com a sua presença amanhã, que eu vou estar falando um pouquinho sobre cada estilo de técnica, qual a proporção de quantidade de mechas descoloridas, mechas naturais, como que fica para fazer essa mesclagem entre mechas descoloridas e mechas naturais. Mais perguntas? É isso, gente. Quero falar pra vocês que eu conto muito com a presença de vocês pra aula de amanhã, que é onde eu vou conseguir suprir mais essa diferença, essa diversidade de tons e quantidade de mechas, que eu vi muita gente fazendo essa pergunta aqui pra mim hoje. Só que é tema da nossa próxima aula e eu vou conseguir falar pra vocês, eu vou trazer a foto de cada modelo que eu usei, com várias tonalidades, com essa diferença entre tonalizante e coloração, e eu espero vocês na próxima live. Gente, já ativem a notificação e me aguardem aqui amanhã às 8 da noite. Muito obrigado por estarem aqui, fico muito feliz, estava ansiosa para estar com vocês. Ainda falo pra vocês que eu tava com um friozinho na barriga ainda hoje, viu, gente? Parecia que fosse a primeira vez que eu estava em live. E eu fico muito feliz, muitíssimo obrigada. Até amanhã, gente. Conto com vocês na nossa próxima aula, aula 2.